Queridos, nós vamos falar nesta manhã um pouquinho sobre o que leva Jesus a ficar do lado de fora. Esse é o tema da nossa mensagem, tentar correr um pouquinho por causa do horário, né? E é sobre a igreja de Laodiceia. A revelação dada a João na ilha de Patmos cabe às 7 igrejas da Ásia Menor, né? Então, cada igreja tem uma história diferente, tem uma mensagem diferente que recebe do Senhor, do anjo de Deus. E essa que nós estamos falando é a igreja de Laodiceia. Laodiceia significa povo reinante, ou julgamento do povo. É a igreja que mais se assemelha à nossa nos dias de hoje, né? Segundo os estudiosos ou teólogos, seria a mensagem dada diretamente, talvez, àquela igreja, ou uma mensagem dada para a igreja, né, que viveria nos dias pós-modernos, que somos os nossos, que seria a última igreja antes do arrebatamento. Então, antes do arrebatamento de Cristo, segundo alguns teólogos, essa seria a última igreja, a última gestão, a última forma de viver, os últimos tempos que teria antes do arrebatamento da igreja, seria a igreja de Laodiceia, que tipifica exatamente o que é a igreja de Jesus no mundo nos dias de hoje. Era uma cidade muito arrogante, na Ásia Menor, da província romana, né? Os romanos ocupavam, como a gente já falou aqui outras vezes, que as cidades tinham parceria com Roma, né? A cidade que não tinha parceria com Roma, ela não crescia, ela não prosperava, então ela tinha que ter essa parceria com Roma. E ela ficava na Turquia, hoje, Turquia asiática, né? Para você poder ter uma ideia dentro do mapa, se você for ver um dia. Era um centro comercial muito próspero, ficava uma importante encruzilhada de estradas que ligava as principais cidades da região, os portos de Éfeso e Mileno, 2 cidades muito progressivas por causa dos portos, e ali havia um grande movimento, e Laodiceia estava ali no meio, recebendo também toda essa prosperidade. Era um importante centro bancário de troca de moedas, então já tinha banco naquela época, né? O pessoal queria trocar as moedas, ia em Laodiceia, lá tinha bancos para trocar as moedas. Era rodeada por terra fértil, né? Plantação, agricultura, tudo tinha naquela cidade. A cidade produzia, além das vestes polidas de lã negras, né? Eles produziam colírio para os olhos e roupas medicinais. Ali era um centro industrial da saúde, da medicina, né? Então as pessoas também iam muito para Laodiceia para comprar roupas, colírios, roupas medicinais, colírio para os olhos, né? Havia muita procura nessa área da saúde na igreja de Laodiceia. A cidade, porém, tinha um detalhe, ela era tão próspera, tão abençoada, tinha tanta coisa, mas ela tinha um detalhe, ela não tinha água. Ela não tinha água. A água dela tinha 2 cidades do lado, Herápolis, que tinha águas quentes, aquelas águas termais, né, que saem do chão e queimando, e tinha Colossos, que vinham águas refrescantes. Porém, eles traziam através de tubos 30 quilômetros as águas de Herápolis. E essas águas, elas não chegavam quente, elas chegavam mornos. E essa água morna só servia para vomitório, né? Não sei se vocês notaram que a palavra, quando você lê, ela é meia dura, que diz que o Senhor fala que nós temos que ser frio ou quente, ou há de nos vomitar da sua boca. Então, a linguagem usada é o que tinha na cidade. E é a água que a cidade tinha, ela só servia para se vomitar, né? Quando havia necessidade, não era uma água que dava para beber na hora que chegava. Por enriquecerem tanto, eles não hospedavam mais os seus clientes e provedores, esquecendo que os turistas e clientes, aqueles que compravam seus produtos, não tinham hotéis, não tinha hotel, não tinha pousada, eles ficavam na casa das pessoas. Eles iam para a cidade para trocar moeda, iam para a cidade para comprar o colírio, iam para a cidade para comprar as roupas, iam para a cidade para fazer o passeio, o comércio, e não tinham onde dormir. Porque as pessoas se tornaram tão orgulhosas, se tornaram tão ricos, que não queriam hospedar ninguém em sua casa. O rico, irmão, não quer hospedar ninguém na sua casa. Quem hospeda é o pobre, né? Pode chegar na casa de uma pessoa, de um irmão simples, alguém, e eles dizem, irmão, fica aí, vamos comer, né? Aí diz, irmão, não vim para comer, não, mas eu ponho mais água no feijão, senta aí, né? Ele quer te agradar e você come lá. Vai na casa do rico, ele não te oferece nada. Se tu ficar lá, chegar lá 11 horas, ficar até as 3 da tarde,
né? Eu acho que nenhuma água tu toma, é difícil. Não tem o coração voltado para isso. Essa cidade que tipifica essa igreja de Laodiceia estava assim. As pessoas iam lá para gastar o dinheiro, iam lá para investir, iam lá para comprar as coisas e não tinham onde dormir, porque as pessoas não ofereciam mais suas casas como pousada, e era forma de alguém ficar numa cidade. Não tinha hotel, não tinha pousada, então tinha que ficar na casa das pessoas. Mas eles estavam já tão ricos, já tinham ganhado tanto dinheiro, que seu coração endureceu. E eles não davam oportunidade para as pessoas terem aonde dormir, as pessoas ficavam do lado de fora, né? Muitos dormiam na rua, muitos ficavam sem ter o que fazer. Por isso que o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ou seja, novamente, o que Jesus usou foi o que estava acontecendo na cidade e o que acontecia na igreja. Se as pessoas que estão trazendo a bênção para vocês estão ficando lá de fora, não tem lugar para elas. A porta está fechada. Aí Jesus disse: eu vou bater na porta. Se você abrir, eu vou entrar e cear com você. Se você não abrir, vou ficar lá de fora. Então o tema dessa mensagem é exatamente esse: Jesus do lado de fora. O que faz Jesus estar do lado de fora? Primeiro, Jesus fica do lado de fora, né, da igreja. Por quê? Motivo. Quando nós somos mornos, o texto diz que ele falou: você não é frio nem quente. Você não é frio nem quente, você é morno. Ele disse: então eu vou vomitar-te da minha boca. Disse ele à igreja de Laodiceia. Disse ele à igreja, à cidade de Laodiceia. Porque o cristão, ele tem que ter uma posição. O cristão não pode ficar em cima do muro. Ele tem que tomar uma posição. Se ela é de Jesus, ela é de Jesus. Ele não pode ficar sem saber para onde vai. Um pé no mundo, né? A gente fala o crente Raimundo, né? Um pé no mundo, outro dentro da igreja. Não. Muitas pessoas são indiferentes com a obra. E não é diferente. Talvez essa expressão tão pesada para nós foi usada na igreja de Laodiceia. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Foi usada para aquela igreja. A igreja que tipifica a igreja do século 21. A última igreja que Jesus usa para exortar. E que poderia ser a nossa igreja, que poderia ser a igreja do Brasil, e que poderia ser a igreja do mundo. Que tem muitas vezes se colocado em cima do muro e não toma uma posição ao lado de Cristo. Aceita tudo que o mundo oferece. Pega a bagagem que o mundo tem e traz para dentro da igreja. Ou seja, está em cima do muro. Segunda coisa que faz com que Jesus fique lá de fora: quando eu estou rico. Foi isso que aqueles homens estavam dizendo. É isso que aquela igreja estava dizendo: estou rico, não preciso de nada, não dependo de nada, não dependo de Cristo. O rico não depende de nada. Não depende de nada, meu irmão. A pessoa que é servo do Senhor, que não é rico, quando ele compra um carro, ele pede para orar, para ungir. Ele compra uma casa, ele pede fazer uma oração. Aí ele vai fazer uma viagem, ele ora por mim. O rico não, porque ele acha que o dinheiro, ele vai fazer uma cirurgia, vai para o hospital, né? Ele pede oração. O rico, ele acha que ele não depende de nada, que ele tem o melhor hospital, que ele tem o melhor médico, que ele tem o melhor carro, o melhor avião. Ele não tem dependência de Deus, porque o Deus dele não é Deus, o Deus dele é a riqueza, é o dinheiro. E esse povo estava se sentindo assim. Ele disse: eu estou rico, não preciso de nada, não dependo de ninguém. Puro materialismo. Irmãos, o materialismo está aí fora. E muitas vezes nós trocamos Jesus, deixamos Jesus lá de fora por causa também do materialismo. Às vezes nós fazemos culto para agradar-nos ou agradar-nos a alguém, né? O culto não ficou do jeito que eu queria. O culto não me agradou, a palavra não me agradou. O pastor hoje falou algumas coisas que eu não gostei. O irmão que pregou lá eu não gostei. O louvor não... Meu irmão, o culto é para Deus. O culto não é para o homem. Independente do pastor que prega aqui, independente de quem vai ministrar, nós estamos aqui para servir ao Senhor. É lógico que nós queremos receber uma palavra de Deus. Mas tem dia que nós também viemos aqui, devemos vir aqui, em primeiro lugar, para cultuar, para adorar, para prestar o serviço ao Senhor.
para poder dar a honra a Ele, para poder trazer as nossas ofertas a Ele, para poder trazer os nossos dízimos a Ele, para poder talvez trazer alguém que está precisando de oração também, para receber a oração e receber uma palavra. Algumas igrejas hoje estão mais preocupadas com o materialismo do que com o que Cristo pensa. Do que Cristo pensa. O que é que Cristo pensa? Né? Será que nós não deixamos o materialismo crescer demais no nosso meio? E nos preocupamos tão pouco com a espiritualidade? Porque o materialismo ele acaba, ele seca. A espiritualidade não, ela é eterna. O teu espírito vai para Deus, ele não morre. A matéria morre. Não é verdade? O corpo morre, ele desintegra. As células morrem, tudo vira pó. Tudo vira pó. Agora o espírito não, o espírito ele vai para Deus, ele está vivo, ele é eterno. Mas nós investimos tão pouco no campo espiritual. Investimos muito na nossa matéria. Mas investimos tão pouco tempo, muitas vezes, com a nossa necessidade espiritual. E isso, irmãos, é um alerta para que a igreja não viva dessa maneira. A igreja também que não reconhece o seu pecado, a situação diante de Deus. Aqueles irmãos estavam vivendo dessa maneira, aquela igreja, aquela cidade, vivia dessa maneira. Eles não reconheciam, porém, o Senhor disse para eles: vocês são miseráveis, são dignos de compaixão, vocês são pobres, são cegos e estão nus. Tudo que eles pensavam deles, que eles eram ricos, que eles não dependiam de ninguém, que eles estavam bem, o Senhor falou ao contrário. Não, vocês estão enganados, vocês não reconhecem, vocês são miseráveis, vocês são dignos de compaixão, vocês são pobres, cegos, e estão nus. Estão nus, a vergonha de vocês está aparecendo. Então muitas vezes nós ficamos tão cegos e nós não enxergamos quem nós somos diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus. Como é que Deus nos vê? Como é que Deus nos enxerga? Precisamos chegar mais perto do Senhor, porque quando nós chegamos perto do Senhor, nós olhamos com os olhos de Deus, meu irmão. A ótica do Espírito Santo está dentro de nós e nos mostra quem nós somos. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7:24. Ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então, a palavra diz, imagine, ele se colocando na condição de miserável. Uma pessoa, para fazer isso, ele tem que reconhecer quem ele é realmente. Quão pecador ele é. O pastor aqui até colocou uma parte aqui que eu nunca tinha prestado atenção. Nesses dias falando do apóstolo Paulo. Quando ele fala que entre os apóstolos ele é o menor. Eu sou o menor entre os apóstolos. Depois ele vai falar que ele é o menor entre os santos. Os santos é a igreja, são os membros. Ele já não fala mais que ele é o menor entre os apóstolos. Ele vai falar, o apóstolo Paulo vai dizer que ele é o menor entre a igreja. Dos membros ele é o menor. Depois, em outras traduções, em outras palavras, ele vai descendo e ele vai falando assim: eu sou o menor entre os servos. Servos é doulos no grego. Escravo, ou seja, eu sou o menor entre os escravos. E por último, ele vai dizer que ele é o mais pecador de todos que existem na face da terra. Como é que um homem, como o apóstolo Paulo, que tem conhecimento da palavra, que escreveu a metade do Novo Testamento, que foi um grande discípulo que praticamente essas igrejas da Europa, da Ásia Menor, foi ele que plantou, ele que evangelizou, ele que iniciou, o verdadeiro apóstolo, fala isso. Diz: eu sou entre os pecadores, eu sou o maior. Diante dos que se julgam religiosos, ele era o menor, mas diante dos pecadores, ele era o maior. Ele foi reconhecendo. Por fim, ele fala isso que eu acabei de ler: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ou seja, o apóstolo reconheceu, ele estava chegando tão perto de Cristo, ele estava vivendo uma intimidade tão próxima a Cristo, que ele foi se enxergando quem ele era. E essa igreja que nós citamos aqui, Laodiceia, ela não enxergava quem ela era. E foi preciso o próprio Senhor falar para eles: olha, vocês são miseráveis, vocês são pobres, cegos, e vocês estão nus, não estão enxergando quem você é. A arrogância estava atrapalhando tudo. Jesus estava do lado de fora por causa da arrogância. Porque eles diziam:
estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Era o que eles diziam, uma arrogância cega, meu irmão. O orgulho cega. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, que o orgulho vem antes da destruição, e o espírito antes da queda. Desculpe, não estou enxergando aqui. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Como isso é presente na vida das pessoas? Arrogância e orgulho. E Deus diz assim, antes da pessoa cair, o orgulho e a arrogância está presente, até chegar à queda. E aquela igreja estava em queda. Deus estava visitando aquela igreja. Deus estava visitando aquela cidade, porque se tornou uma cidade arrogante, longe de reconhecer quem ela era. Não tinham fome, nem sede de Deus. Por isso que a palavra diz, entrarei e cearei com ele. Vou bater na porta. Se você abrir a porta, entrarei e cearei com você. Por quê? Eles já não tinham mais aquela vontade de sentar na mesa para comer com as pessoas que abençoavam eles. As pessoas que vinham de toda parte do mundo, que traziam dinheiro, riqueza, para comprar os seus produtos, né, para poder abençoá-los. Aí eles sentavam na mesa e comiam junto no começo. Dormiam nas suas casas, acolhiam-os em suas casas. Mas já não era assim, algo mudou. Algo mudou. Agora eles eram ricos. Eles se sentiam sem precisar de nada. E eles estavam então menosprezando as pessoas que traziam suas moedas, que traziam seus recursos para abençoar aquela cidade. E eles estavam colocando as pessoas para o lado de fora. Sabe, Jesus fica para o lado de fora, irmãos, quando nós não queremos recebê-lo bem em nossa casa. Quinta-feira eu falei de Zaqueu aqui, quando Jesus disse para Zaqueu, desce depressa porque eu quero ir na sua casa. O texto diz que Zaqueu desceu e recebeu Jesus com muita alegria, com muito prazer. Ou seja, havia prazer de estar com Jesus. Havia alegria em estar com Jesus. A igreja, meu irmão, do século 21, não tem prazer de estar com Jesus. Não tem prazer de abrir a sua casa e sentar na mesa com Jesus e dizer, vamos ceiar sobre a sua palavra. Vamos ceiar sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Não há o mesmo prazer. O Espírito que vivia em Laodiceia é o Espírito que vive hoje presente na igreja de Cristo. Não estou aqui criticando os irmãos que vivem do outro lado da internet, não. De maneira nenhuma, cada um sabe da sua necessidade. Mas muitos, hoje, se sentem mais confortável de dizer, vou sentar no meu sofá e vou ver lá o culto. Tem dia que nós temos mais gente nos assistindo do que aqui presente. Tem dia que você tem 800, 900, 1000 e poucas pessoas te assistindo no culto e você não tem esse número presente aqui. Claro, não podemos julgar onde estão as pessoas, o que elas estão fazendo, né? Se elas têm ocupação, se estão cansadas, se estão doentes, de maneira nenhuma. Mas muitos hoje preferem do que poder sentar e dizer, não, eu preciso ter essa comunhão, porque o ambiente é diferente. A palavra chega, mas o ambiente é diferente. Essa atmosfera do Espírito Santo, essa atmosfera onde Deus age, às vezes não tem na sua casa. E isso Jesus estava falando àqueles moradores, dizendo, peraí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar, eu vou sentar na mesa e nós vamos cear e ficar juntos aí. Comunhão. Comunhão. A igreja de Laodiceia não queria ter comunhão com os outros. Queriam viver isolados em suas casas. Não havia mais fome da palavra de Deus. Entrarei e cearei com ele. O faminto, ele não pensa duas vezes. Ele diz, entra logo e vem cear comigo. O faminto, meu irmão,
Eu não sei se já ficou com fome, eu creio que todo mundo já ficou com fome. Quem já ficou com fome alguma vez na vida? Fome de verdade, não é esse negócio que tomou café, que tem uns caras que é assim, né? Tem uns caras que é assim, toma café, aí daqui a pouco ele já pergunta, né? Ou almoça e já pergunta, o que vai ter na janta? Eu conheço umas pessoas assim, né? Ontem mesmo eu vi um lá que almoçou com os pastores, subiu lá em cima e tinha uma mesa lá de café, de salgadinho, ele sentou na mesa e continuou comendo, né? Eu falei, pastor, não almoçou? Eu já, mas tá bom esse negócio, eu vou continuar comendo. Você imagina quem é, né? Ah, meu irmão. O faminto ele não pensa duas vezes, tem fome, está pronto. Pessoa que fica longo tempo sem comer, meu irmão, ele fica desesperado. Me lembro do primeiro jejum que eu fiz de dias, não foi aqui, nós fomos num lugar chamado Vale da Bênção, lá na Missão Antioquia. Lá foi o primeiro lugar que nós fizemos jejum, de 3 dias. Meu irmão, quando nós saímos dali, acho que tinha 4 ou 5 pastores nossos aqui. Eu saí dali desesperado. A gente não tinha dinheiro para ir num restaurante. Tinha algumas moedas que nós contamos ali. Descemos numa padaria, eu não vi nem a cor, nem a placa da padaria. Tinha lá um filão de pão lá, que o homem disse, não é de hoje. Eu falei, não tem problema, dá isso aqui. Nem paguei direito, já fui despedaçando pelo caminho, já pondo na boca. Aquele pão amanhecido, seco, sem acompanhado pelo café nem nada, mas a fome era tanta que você estava desesperado em comer esse pão. Como é precioso quando a igreja tem essa fome por Jesus. Como é tão importante quando a igreja tem esse desespero de estar na presença do Senhor e dizer, hoje é domingo, hoje eu preciso estar na presença de Deus, hoje eu preciso derramar o meu coração nas orações, no louvor, na palavra, eu quero estar com meus irmãos, quero dar um abraço, estou com saudade de dar um abraço no irmão meu irmão, como isso é precioso. Me lembro que eu fui de férias, aquilo me marcou, fui de férias numa cidadezinha bem pequena do interior, com a minha família, e domingo nós fomos assistir culto. E aí eu fui numa igrejinha bem pequenininha lá, e o pastor tinha voltado de férias. Fazia 30 dias que ele não estava na igreja. Eu falei, caramba, eu nunca consegui ficar 30 dias fora da igreja, né? Mas ele ficou. E ele falou, eu estou com muita saudade, ele era grandão assim que nem eu estou com muita saudade dos irmãos. E a porta era pequenininha, né? A única porta que saía da igreja, a igreja é pequenininha, a porta é pequenininha. E ninguém vai sair daqui sem dar um abraço em mim, né? E ele ficou lá na saída, e todo mundo que passava, ele abraçava, até eu tomei um abraço dele, né? Estava carente ele de saudade dos irmãos. Meu irmão, como nós precisamos, às vezes, sentir falta dessas coisas. Como nós precisamos sentir falta da palavra de Deus. Como nós precisamos sentir falta de estar com o Senhor. Isso precisa bater no nosso coração. Isso precisa fazer parte, porque aquela igreja de Laodiceia não tinha mais saudade de abrir as suas portas das suas casas para ceiar com o Senhor. Não tinha mais desejo. A Bíblia diz em Provérbios 27:7, quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce, né? Até o amargo é doce. Tu toma lá o café, amargo mesmo, sem açúcar, né? Não importa. Porque você está com fome, está faminto. O Espírito Santo, ele não fica em uma igreja que não tem fome dele. O Espírito Santo, meu irmão, não fica no lugar que as pessoas não desejam ele, que as pessoas não querem ele, que é apenas proforma, que é apenas religiosidade. O Espírito Santo, ele fica onde as pessoas o querem, onde as pessoas o necessitam, onde as pessoas oram e digam, esteja conosco, nós precisamos do Senhor na nossa vida. Mateus 5,6 diz, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ah, meu irmão, você tem que ser um irmão, um homem, uma mulher, que tem fome e sede da palavra de Deus, porque Deus diz que você será farto verdadeiramente, aleluia. Oh, glória a Deus. Existem várias igrejas hoje vazias e fechadas, em lugares que no passado houveram um verdadeiro avivamento. Deus tem permitido e me dado graça e oportunidade para viajar, meu irmão. E alguns lugares que eu tenho ido são lugares históricos, lugares que tiveram igrejas que
fizeram parte da história. Sabe, mas eu tenho voltado a esses lugares muito triste, porque são lugares que foram referências e que hoje estão fechados, não tem mais nada. Não existe mais igreja. As igrejas fecharam depois de 200 anos, depois de 300 anos, depois de 500 anos, não tem mais igreja. O país se tornou secular, ou se tornou de outra religião totalmente. E eu fico pensando, Deus, eu sei que o meu tempo é pequeno, né, em relação à história. Mas se o Senhor não voltar, que tristeza será um dia saber que ficamos aqui na Peniel 100 anos, que não existe mais Peniel, que acabou. Porque as gerações que vêm, elas não são tão comprometidas como a geração que fizeram. Nós não estamos conseguindo ensinar os nossos filhos a andar com Deus. Nós não estamos conseguindo ensinar os nossos netos a terem a mesma experiência e comunhão que nós tivemos. Nós viemos do mundo e tivemos uma verdadeira experiência com o Senhor, mas não estamos conseguindo passar essa informação, passar essa experiência para uma outra geração, que acaba no passar do tempo, pelo que eu tenho visto, se perdendo, e chega uma hora que a igreja de Cristo tem morrido pouco a pouco. Lugares que tiveram verdadeiros avivamentos, lugares que foram escritos livros inspirados, que nos inspiram sobre as histórias dos avivamentos, irmãos, estão mortos, estão acabados, porque deram espaço para o materialismo, deram espaço para o secularismo, deram espaço para o mundo entrar, foram concedendo, chega uma hora que a igreja não era mais a igreja de Cristo. Jesus foi para fora da igreja, e quando Jesus fica fora da igreja, a igreja morre. Nós temos que ter um lugar especial para Cristo no nosso meio, para que esse lugar sempre seja santo, vivo e agradável ao Senhor, aleluia. Aquela cidade, eu às vezes ando um pouco pelo Brasil, por algumas cidades, e eu vejo algumas coisas muito parecidas. Algumas cidades que eu conheço que são cidades de comércio, só que você quer estacionar o carro, você não consegue, porque não tem vaga. Porque os lojistas, cada um com o seu carro, para em frente à loja, né? E é uma loja atrás da outra. Eu conheço umas 3 cidades assim, uma loja atrás da outra, e cada um para o seu carro. Aí você chega a fazer uma compra, comprar alguma coisa, parar na cidade, você não pode, porque não tem lugar. Os lojistas pararam. Aí você olha as lojas vazias, não tem ninguém comprando. As pessoas não percebem que a bênção vem de fora. Sabe, e é isso que o Senhor estava falando ali para aquele povo, dizendo, ó, vocês têm que abrir a porta da casa de vocês, porque essas pessoas vêm para abençoar vocês. Vocês estão pondo para fora. Vocês estão fazendo isso comigo. E quem traz a bênção e fica lá de fora, não abençoa quem está dentro. Irmãos, que tenhamos o cuidado para nunca colocar Cristo para fora da nossa casa, para fora da nossa igreja. Teu lar, Jesus precisa estar presente lá dentro. Se Ele está lá para fora, você tem que dar um jeito de colocá-lo para dentro. As pessoas que não têm, de alguma maneira, uma crença em Cristo, mas acreditam muitas vezes em imagens e ídolos, eles colocam lá nas suas casas, né, seus santinhos, seus ídolos, né, para abençoar. É a forma deles pensarem. Mesmo sendo pau, sendo pedra, eles acreditam que pode abençoar. Mas nós temos um Deus, Criador dos céus e da terra. Um Deus que é verdadeiro. Um Deus que te formou, um Deus que te salvou, um Deus que te libertou. Nós precisamos levar esse Deus para dentro da nossa casa também. Não como uma imagem visível, mas sim de uma forma invisível, sabendo que Ele está lá. Qual é o conselho? E aí Deus deu alguns conselhos para aquela igreja. E eu queria repartir os conselhos com vocês. Primeiro conselho que Ele deu para eles: arrepende-te. Arrepende-te. Arrepender é voltar atrás. Parece que arrepender-se é uma coisa difícil. É fácil falar, mas é difícil. Porque quem está seguindo nesse caminho tem dificuldade de repente virar e ir para o outro caminho. Quando você é chamado a atenção e está andando num caminho, é chamado a atenção, você tem dificuldade de se virar e ir para o outro. Isso é arrependimento. E Deus diz para aquela igreja: se arrepende, Laodiceia, se arrepende. Talvez nesta manhã há pessoas que precisam se arrepender de algum delito, se arrepender de algum pecado, se arrepender de coisas que falaram, se arrepender de coisas que fizeram,
se arrepender de coisas que você sabe que o Espírito Santo não está te dando paz, que o Espírito Santo está te incomodando, você precisa se arrepender disso. Quando Pedro é abordado lá em Atos 2:37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações. Ele traz uma pregação à igreja, as pessoas estavam lá, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? É a pergunta, o que faremos? E o Pedro disse: arrependam-se cada um de vocês. Arrependam-se cada um de vocês. O primeiro passo para você colocar Jesus dentro da sua casa, o primeiro passo para você reatar a tua comunhão com Deus é o arrependimento. Religiosidade não vai trazer Jesus para dentro da tua casa. Religiosidade não vai trazer comunhão com Cristo. O que vai trazer comunhão com Cristo é arrependimento, é coração ferido, é coração cortado, é coração compungido, é coração gemendo, dizendo desesperadamente: eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti na minha vida, aleluia. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Salmo 51:17, a oração de Davi em aflição por causa do seu pecado. Davi oferecia tanto sacrifício ao Senhor. A gente poderia citar aqui passagens de Davi dizendo: não oferei sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Ele sabia muito bem sobre sacrifício. No entanto, ele diz: não oferecerei sacrifício ao Senhor. O sacrifício que o Senhor se agrada é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Deus não despreza. Meu irmão, tenha um coração quebrantado. A forma de você quebrantar o teu coração é ouvindo a palavra de Deus, é orando. São duas coisas que o fogo, a tocha de Deus acende e amolece. Você sabe que tudo que é duro, o fogo amolece. Põe o metal lá, põe o ferro lá no fogo, chega uma hora ele vai ficar mole. Ele fica mole. Então o que é duro é amolecido pelo fogo. A palavra de Deus é fogo, a oração é fogo. É pela palavra e pela oração que o teu coração vai amolecer, para poder ouvir melhor a voz de Deus e ver quem você é e enxergar quem você é em Cristo Jesus. Outro conselho que ele dá: compres de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compres de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. O ouro, irmãos, para ele ter valor, ele tem que ir para o fogo, ele é testado no fogo. É ali que vai ser trabalhado o ouro, para depois ser polido e ser vendido. Mas ele tem que ir pelo fogo. Sem o fogo ele não tem valor. Sem o fogo não se reconhece que ele é ouro. E o Senhor diz: compre de mim esse ouro refinado pelo fogo. É o conselho que ele dá. Ele diz: eu dou aconselho a vocês. Para comprar, tudo tem um preço, irmão. Tudo custa alguma coisa. Cada objeto tem um preço diferente. Jacó, para conseguir a bênção de Deus, ele precisou passar uma noite em oração lutando. Foi o preço dele. Lutando com o anjo, pedindo que o abençoasse. Salmos 11:6 diz: as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Já pensou? É o que representa a palavra de Deus. Salmo 4:5 diz: ofereçam sacrifício como Deus exige, e confie no Senhor. Confie no Senhor. Ofereça o sacrifício como Deus exige e confie no Senhor. É dessa maneira que nós vamos colocar Cristo presente no nosso coração, 24 horas, prestando um culto vivo a Ele, com respeito, com reverência, com amor, sem a preocupação, irmãos, de ficar aí olhando no relógio. É verdade? E pastor já está passando o horário, e o culto hoje está assim, está assado. Preocupado com esse aparelhinho que vocês têm aí, que toda hora toca, né? Às vezes não sabe se é o anjo que está tocando, ou é o amigo. Ontem uma se deu mal aqui, tocou do meu lado, né? Na hora que tocou, eu já olhei para ela, ficou tão envergonhada, não sabia o que fazer, né? Outro dia eu passei e tinha lá, costumo falar isso, no meio do culto, alguém mexendo no Facebook lá.
pastor falando aqui, outro orando e outro mexendo lá. Meu irmão, vai para a tua casa fazer isso. Você tem que ter um culto a Deus. Esse lugar tem que ser blindado, tem que ser fechado. Esse momento tem que ser fechado com Deus. Eu não sei se você já compareceu-se diante de um juiz. O juiz é um homem. Mas quando você entra na sala dele, já vem a advertência: desligue o celular. Ai, se você tocar o celular e deixar ligado, acho que você pode ser preso. Dependendo do juiz, ele diz: pega esse cara aí, deixa ele uns 24 horas preso lá, para ele aprender a me respeitar. Então, meu irmão, entra na casa de Deus, esquece um pouquinho esse bendito aí. Se concentre, se blinde naquilo que está acontecendo aqui. Fique na presença do Senhor para Deus poder você pegar as vírgulas, pegar os pontos, pegar os traços. Sair daqui realmente abençoado pelo Senhor. Prestar um culto totalmente a Deus. Um culto puro, um culto verdadeiro. Um culto voltado ao Senhor. Às vezes eu sei que os irmãos querem falar, querem conversar, mas meu irmão, aproveite o culto. Às vezes as pessoas têm problema. No problema, às vezes Deus está falando uma palavra que vai salvar a tua vida. Às vezes Deus está falando uma palavra que pode sarar a tua casa. Deus pode estar trazendo uma palavra-chave que vai te ajudar durante a semana, que vai te ajudar durante o mês. Preste atenção na palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor, como diz o texto, confie na palavra do Senhor para a tua vida, aleluia. Ele fala mais: compre roupas brancas e vistam para cobrir as suas vergonhas. Isso tem a ver com santidade, com retidão. Sua vergonha está aparecendo, está envergonhando o povo de Deus, está envergonhando a tua família, vai envergonhar a tua vida. Compre roupas brancas para cobrir-se, para se proteger, para andar em retidão, para andar em santidade, para andar em compromisso com Ele. Deus disse para Moisés: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você pisa é terra santa. Era o sinônimo de dizer: Moisés, aqui é lugar de santidade, é lugar de pureza. A casa de Deus é lugar de santidade, é lugar de pureza. Despeça, tira tudo que atrapalha, tudo que traz malícia, todos os pensamentos enganosos. Meu irmão, se concentre em estar na presença de Deus, em adorá-lo, em servi-lo. Jesus não habita em um templo de prostituição e de adultério. Aquele que ama os prazeres do mundo se constitui inimigo de Deus, diz a palavra em Tiago 4,4. Há muitos prazeres carnais, há muitos prazeres mundanos lá fora, e muitas pessoas têm amado aquilo. O número de pessoas que se batizaram, o número de pessoas que congregaram, o número de pessoas que se entregaram um dia, e alguns têm voltado para o Egito, têm olhado para o Egito. Estamos com aqueles servos de Deus que saíram do Egito e que no meio do caminho tiveram medo de entrar na terra prometida por causa da provação e disseram: vamos voltar ao Egito, lá pelo menos tinha cebola. Ah, meus queridos, tem uma multidão muitas vezes aí fora dizendo a mesma coisa. Entregaram, caminharam, deram os primeiros passos. Quando viram a provação, quando viram o caminho apertado, olharam para o Egito e disseram: vamos voltar para o Egito, pelo menos lá tem cebola. Mas esquece que quando você caminha em frente, meu irmão, quando você segue a vida pelo caminho apertado e estreito, lá tem uma cidade santa. Lá tem uma casa que Jesus disse que eu vou para o Pai e vou preparar a morada. Para onde eu estiver, estejais vós também. Lá tem comunhão com Cristo. Lá vai ter uma mesa farta, onde você vai sentar do lado dos santos e celebrar toda a glória e a bondade de Deus. Lá tem livramento, lá tem céus, lá tem ruas de ouro, lá tem árvores da vida que estão preparadas para aqueles que vencerem e forem até o fim. Lá é o lugar da verdadeira igreja de Cristo, aleluia. A oração de Davi no Salmo 51, estou terminando. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro. É a tua oração.
nesse mundo de malícia, nesse mundo de perversão e maldade, você precisa orar. Coloca um coração puro em mim, Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O que é isso? É um espírito que não quer se desviar toda hora. É o espírito que hoje, eu vou para a igreja, se Deus não falar nada comigo, eu nunca mais piso. Deus não quer isso em você, meu irmão. Ele quer que você sirva-o sempre. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, aleluia. Ainda que caia 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, creia que tu não serás atingido, porque você tem um Deus que é o Altíssimo e Ele cuida da tua habitação. Aleluia! Compre colírio, outro conselho que ele deu. Compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Ele estava dizendo àqueles irmãos de Laodiceia que eles estavam cegos, que eles não conseguiam enxergar. Que embora a cidade vendesse colírio para toda a região, e era das poucas cidades que tinham isso, uma indústria farmacêutica, onde produziam colírio para os olhos, e vinham pessoas de toda a região da Ásia Menor comprar o colírio, e eles ganhassem muito dinheiro, eles estavam ricos pelaquilo que eles tinham, eles estavam cegos espiritualmente. Eles ficaram cegos, doentes por causa do pecado, cauterizados as suas mentes, consciências, corações, não enxergavam mais. E como existe uma cegueira hoje no mundo, e como existe uma cegueira muitas vezes até dentro da casa de Deus, mentes poluídas pela malícia, falta de pureza na casa do Senhor. Precisamos comprar desse colírio. Nas tuas orações a partir de hoje, você precisa dizer: Senhor, põe colírio nos meus olhos, eu quero esse colírio. Eu preciso enxergar espiritualmente, eu preciso ter visão espiritual do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo na minha casa, do que está acontecendo com a igreja do Senhor. É falta, irmãos, é muito crente cego, é muita cegueira, é muitas pessoas querendo viver o mundo, deixando tudo, deixando família, separando de família, deixando filho, deixando tudo que tem, deixando ministério, deixando igreja. É muita cegueira espiritual. Eles estão esquecendo que o inferno existe e que o céu existe. Eles estão esquecendo que a vida passa muito rápido, que essa historinha medíocre do mundo dizendo eu quero ser feliz a qualquer custo, isso é uma grande mentira do diabo. A felicidade não está no mundo, a felicidade não está com uma pessoa. Por alguns momentos, irmãos, aquilo é prazer, aquilo é paixão. A felicidade está em ter Jesus no nosso coração e saber que nós temos uma casa celestial, um protetor que tem o poder de nos dar a vida eterna, que depois da morte aqui na terra tem o poder de nos levar para o céu. Isto é a felicidade verdadeira, viver para sempre ao lado de Deus. Jesus não fica em um coração cheio de malícia. Precisamos comprar o colírio para limpar os nossos olhos, pedir para que esse colírio pingue em nossos olhos para enxergar a visão do Senhor, a visão do seu reino, a visão da sua obra, a visão da eternidade. A gente não perder tempo, como alguns estão perdendo tempo, irmãos. Não voltar para o Egito. Egito é lugar de escravidão da alma. Egito é lugar de cegueira. Egito é lugar de prisão. Egito é lugar que você tem apenas cebola. Pode parecer bonito, mas não é bonito. O que Deus tem para nós é vida eterna. É terra prometida, que mana leite e mel. A palavra do Senhor diz em Mateus 15:8, este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Muitas pessoas vêm, cantam, às vezes até oram, mas meu irmão, o coração está longe. Deus quer o teu coração nesta manhã. Há uma palavra do Senhor que diz: filho meu, dá-me o teu coração.
Deus quer o teu coração, porque do teu coração sai a fonte de vida. Do teu coração conduz e sai as decisões da vida. O que tem lá dentro, meu irmão? Pingue o colírio nos teus olhos para enxergar, para que o seu coração se converta totalmente ao Senhor. E terminando, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor tem o maior prazer de entrar, de estar com você. Não há coisa mais bela e mais maravilhosa da vida do que você saber que Jesus Cristo está ceando com você na sua casa. Que quando você senta na mesa, quando você está dormindo, quando você está de joelhos no seu lar, Jesus está lá junto com você também, para a glória do Senhor. Ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aleluia. Você já sentou em algum trono, irmãos? Tirando aquele trono que a gente tem no banheiro lá? Tirando aquele, você já sentou em algum trono? Talvez não. Mas é uma promessa do Senhor ao vencedor. O vencedor é aquele que não desiste. O vencedor é aquele que vai até o fim. O vencedor é aquele que anda pelo vale da sombra da morte. O vencedor é aquele que anda pelo caminho apertado. O vencedor é aquele que é alvejado, que muitas vezes é humilhado na vida e é escarnecido também. Ele é vencedor, e a palavra diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Aleluia. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai que está nos céus. Essa é a promessa da igreja que não para. Essa é a promessa da igreja que não desiste. Essa é a promessa da igreja que vai em frente até o final. Sentará no final no trono com o Senhor, para a glória do nome dele. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Fica de pé na presença do Senhor. Quero orar com você aqui, esses últimos minutos que temos. Quero orar por aqueles que querem oração, que reconhecem a arrogância, que reconhecem o orgulho no seu coração, que tem trazido cegueira na sua vida, e você precisa de colírio para enxergar. Pastor, realmente eu não estou enxergando a vida espiritual, eu preciso de colírio. Se você precisa de colírio dos céus, para abrir os teus olhos espirituais, eu quero que você venha aqui para frente, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Se você precisa comprar roupas brancas do Senhor, para cobrir a tua vergonha, tem vergonha na tua vida, e você precisa de vestimento, roupas dos céus, roupas ungidas, dadas por Deus, para que cubra a tua vergonha, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente, em nome de Jesus. Você que não tem fome mais pela palavra de Deus, que não vem com a mesma paixão para o culto ouvir, que não tem mais carinho pela tua Bíblia, e poder lê-la em casa, separar um momento de devocional, não senta com os teus filhos para ensinar a Bíblia para eles, para ler para eles a palavra de Deus, para orar com eles. Você perdeu a fome, você está farto do mundo, mas não tem fome pelas coisas de Deus. Você quer despertar a tua fome, a tua sede, a tua paixão pelo Senhor. Quero te chamar para vir aqui também, em nome de Jesus. Você que quer comprar ouro refinado do Senhor, para se tornar rico. Rico espiritual, irmãos. Rico espiritualmente. Há muita pobreza espiritualmente. Você quer enriquecer nos dons, na presença de Deus. Então venha para cá, nós vamos orar por você em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão cantando louvor ao Senhor, vamos criar um ambiente aqui. Eu quero que a igreja também crie esse ambiente, que irmãos venham aqui na frente orar por esses irmãos também. Vamos criar um ambiente especial do Espírito Santo nesse lugar, aleluia. Glória a Deus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor.
Como eu amo teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Oh, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Oh, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor, Senhor, Senhor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, yeah. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E este é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Oh, oh, oh. Pai querido, estamos na tua presença, queremos receber, Deus, segundo o teu conselho, arrepender o nosso coração. Queremos comprar, Senhor, este ouro refinado. Queremos comprar dessas vestes brancas para cobrir a nossa vergonha, Senhor. Queremos comprar deste colírio para enxergar, ver melhor o mundo espiritual, Senhor. Oh, meu Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia, nós queremos te agregar em tua casa. Queremos te receber bem no nosso coração. Queremos ter fome e sede na tua palavra, fome e sede de justiça. Meu Senhor, ceia conosco. Entre em nossa alma, em nosso coração, esteja ceando conosco dentro da nossa casa. Jesus, vem para dentro da nossa casa, vem na vida dos nossos filhos, vem na vida, Senhor, da nossa família, Pai. Oh Espírito Santo, que os dias que temos aqui na terra seja para honrar e glorificar o teu nome. Nos dá estratégias nesse mundo, Pai. Nos dá estratégia para caminhar aqui, Senhor, sem sujar as nossas vestes. Oh Espírito Santo, abençoamos a todos que estão aqui, abençoamos a tua igreja, teu povo, nesta manhã, em nome de Jesus. Aqueles que estão nas suas casas, nós abençoamos também, que recebam da tua palavra, ó Deus, que recebam da tua palavra, que comprem ouro refinado, que comprem colírio, Deus, que comprem roupas brancas, Deus,
que abram o coração e a casa para Jesus entrar. Nós abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alabachurianda. Oh, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão, bem gostoso. Alebacharamacaya, aleluia. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, passei neste lugar com a tua unção. Aleluia, aleluia.